literatura é uma literatura fascinante, abundante, são crônicas, são relatos que se produzem à exaustão no vice-reino de Nova Espanha, nos Andes, na América Portuguesa. São relatos, então, ricos em esforço de decodificação, de mapeamento, mas com um olhar que tem uma forte âncora na fantasia, na imaginação, nessas expectativas que há muito a Europa projetava para fora, para o lugar ainda desconhecido. As Índias Orientais, e agora transportando isso para um vasto novo mundo, que era um prato cheio para alojar essas projeções. Esse cenário começa a mudar no século XVIII. Começa a mudar no século XVIII porque o século XVIII, como vocês sabem, é o século da racionalidade, é o século da ilustração, é o século do empirismo que começa a entrar em cena, é o século em que o mundo se prestava a um olhar de catalogação, de classificação, de investigação objetiva, racional, de descrições, e a partir daí esse mundo podia ser trazido, resumido, sintetizado em grandes esquemas explicativos que teriam um alcance universal. E ninguém melhor expressa isso no âmbito das ciências do que Carl von Linné, que publicou O Sistema da Natureza no ano de 1735, desculpem, no século XVIII, 1735. O ano de 1735 e a publicação do Sistema da Natureza de Linné é um momento fundante ao mesmo tempo um momento fundante e, por outro lado, claro que a expressão de algo que vinha se gestando e que essa obra, então, consolida, que é o olhar objetivo sobre a natureza e a pretensão de se descrever, classificar, catalogar todo o mundo natural, onde quer que um naturalista estivesse. Ou seja, no Novo Mundo, no Velho Mundo, na África, na Ásia, os critérios para se olhar e se apreender essa natureza seriam critérios cientificamente compartilhados. A ciência como uma matriz única, uma matriz que uniformizava a maneira de se perceber essa natureza. E essa perspectiva do Linné é uma perspectiva que reverbera entre os viajantes que estiveram na América ao longo do século XVIII. Um exemplo aqui, poderia dar vários, mas um exemplo importante é o da expedição de La Condamine à América do Sul. Já ouviram falar do La Condamine? La Condamine, que vem à América do Sul, que depois se faz publicar um relato da sua viagem pela América do Sul e que tem uma expedição já inspirada, motivada por essas perspectivas que estão associadas ao Linné, que estão associadas a esse espírito de uma observação e de uma taxonomia objetiva, científica, que marcam esse momento da história. A expedição do La Condamine depois é muito mais cheia de imprevistos, de acontecimentos que fogem do controle, que, enfim, colocam os membros da expedição em situações absolutamente dramáticas por conta do desafio que significava percorrer o território sul-americano nesse momento, ou seja, a expedição não é a tradução mais pura e redonda desse projeto de olhar, descrever, classificar, explicar, como se tudo fosse assim, estivesse tão ao alcance
da racionalidade humana. A experiência da expedição, de alguma forma, contradiz essa perspectiva, mas o que informa o movimento, o olhar, a construção do relato vai ao encontro desse espírito do século XVIII que tem no sistema da natureza de Linneu realmente uma matriz fundamental, né? O olhar para a natureza passa a se pautar em uma nova concepção sobre o lugar do naturalista e a sua relação com a natureza, a relação entre observador e objeto de observação, que realmente é uma nova matriz que conta a história daquilo que se escreve sobre a América no século XVIII. Ao mesmo tempo, nesse mesmo período, um pouco mais no final do século XVIII, início do século XIX, acontecem outros debates que atravessam esse movimento, puxando a coisa mais para um lado ou mais para o outro lado. Eu recomendo, em relação a esse assunto, um livro muito interessante, publicado já há alguns anos no Brasil pela Companhia das Letras, chamado O Novo Mundo, História de uma Polêmica, 1750 a 1900. O livro do Antonello Gerbi. Já passaram por esse livro aqui na história? Olha, é simplesmente um deleite acompanhar os debates que se produziram entre naturalistas acerca da natureza americana, do estatuto, da qualidade dessa natureza americana ao longo desses anos, que vão, portanto, de meados do século XVIII até o final do século XIX. Portanto, esse olhar da objetividade, da taxonomia, da classificação, faz parte das querelas que se estabeleceram nesse momento. Mas há uma outra voz de um importante naturalista francês chamado Buffon, que escreve uma obra sobre a América sem jamais ter vindo viajar pelas paragens americanas. Então ele escreve de gabinete lá de Paris, a partir do que ele lê, e que formula uma interpretação sobre a natureza americana nesse momento, que é uma interpretação que deprecia a natureza americana como sendo uma natureza menor, como sendo uma natureza rasteira, como sendo uma natureza de animais pequenos, de plantas retorcidas, enfim, uma natureza fraca, que seria, claro que, ao mesmo tempo, um sintoma de todo um novo mundo fraco, vulnerável, inferior. Então, o Antonello Gerbi, claro, vai fazendo esses paralelos entre os discursos sobre a natureza e as percepções mais amplas sobre a sociedade, sobre as ordens políticas que vicejavam na América nesse período. E a resposta ao Buffon veio, de alguma maneira, com uma expedição que eu já mencionei aqui, a expedição de Humboldt e Bonpland à América do Sul e depois indo para Cuba e também enveredando pela América do Norte, pelo México. Humboldt chegou à América do Sul no ano de 1799. Partiu depois de volta em 1804. E nós já falamos do seu relato sobre a viagem às regiões equinociais da América, em que ele produz uma visão absolutamente positiva, uma visão que endossa o vigor, a força, a grandiosidade da natureza americana. Ou seja, o relato do Humboldt, que foi um relato fundamental para o século XIX, não só para aquilo que pensavam os europeus sobre a América, mas também para aquilo que pensavam os americanos sobre a América, e nós vimos isso em relação ao Simão Bolívar, que conheceu Humboldt e que era um grande admirador do Humboldt. O Humboldt representa já um novo momento na história desses discursos sobre a natureza americana, que anunciam o século XIX e, junto com o século XIX, anunciam uma perspectiva romântica. Ou seja, a questão da classificação objetiva, racional, que rondava em torno do Linneu
e entre esses naturalistas do século XVIII, deu lugar no século XIX a um olhar para a natureza que, claro, queria descrever, classificar, mas que via também na natureza uma fonte de inspiração para o homem, para a cultura. E o Humboldt, quando fala da natureza americana, ele não está só classificando, ele está buscando aí essa força que transcende a ciência. E aí, mais uma vez, voltamos aquele nosso ambiente do romantismo no século XIX, que se apropria de um legado ilustrado do século XVIII, mas que também revê e busca outras formas de expressão, busca outras ênfases, outros horizontes que não se encerram na ilustração do XVIII, né, que transbordam esse legado da ilustração do XVIII. Então, em relação à América Latina, o século XIX, aqui é o nosso ponto de chegada agora, o século XIX é um século em que os olhares dos viajantes e dos naturalistas para a natureza são olhares que se contagiam também dessa perspectiva romântica que tem em Humboldt uma dimensão fundamental. Muito bem, então, isso para fazer um breve recorrido, como diriam os espanhóis, por esses discursos americanos, esses discursos europeus sobre a América durante o período colonial até o século XIX. De que forma isso chega para os americanos, de que forma isso vai sendo absorvido, introjetado e, ao mesmo tempo, reelaborado pelos americanos. Isso é também uma discussão amplíssima. Eu quero aqui chamar a atenção para 3 rápidas entradas, tá? 3, que são só sugestões de reflexão que eu não vou desenvolver aqui hoje detidamente, para que a gente consiga chegar depois ao Martí e ao Rodin. Mas quero sugerir 3 entradas. A primeira delas, lembrar que, apesar do Humboldt, e apesar do Humboldt ter sido uma referência importante para Simão Bolívar, para Andrés Bello e para muitos que pensaram a América no século XIX, os olhares depreciativos que falavam dessa coisa imponderável, descontrolada, um pouco escapando à lógica, que é algo que vem desde o século XVI, desde aquela coisa toda estudada pelo Sérgio Buarque de Holanda, estudada pelo Todorov, depois que reaparece de algumas maneiras com o Buffon, por exemplo, que é descrito pelo Antonello Gerbi. Essa visão é uma visão que acompanha os olhares sobre a América ao longo dos tempos. E acompanham os olhares sobre a América em relação à natureza e, ao mesmo tempo, transbordando esse olhar sobre a natureza para o campo do social, do cultural, do político, do econômico. A gente poderia recuperar exemplos dessas projeções que reforçam uma determinada percepção sobre essa América que escapa à racionalidade, uma América de uma natureza ameaçadora, desconhecida, exótica. Poderíamos recuperar isso em relatos atuais que saem na imprensa internacional, que estão na literatura, que estão em todas as partes. Eu quero chamar a atenção para um autor que escreveu um romance sobre que se passa na América do Sul, um romance publicado no início do século XX, Joseph Conrad, que é conhecido de vocês porque ele escreve sobre a África, ele escreve O Coração das Trevas, e o Conrad é um prato cheio para esse debate feito pelo Said no Cultura e Imperialismo. Conrad foi um sujeito que viajou pelo mundo, que viajou como marinheiro, que esteve no Golfo do México, esteve, portanto, na América Latina e que tinha esse interesse em descrever e apreender o mundo para difundir isso, né? Criar representações sobre outras regiões do mundo. E o Edward Said vai naturalmente falar do Conrad, porque O Coração das Trevas é um romance que se presta muito a essa discussão sobre a literatura e as questões do imperialismo. Em
Em relação à América Latina, América do Sul mais especificamente, ele escreveu um romance chamado Nostromo, que se passa em uma república imaginária que ficaria ali mais ou menos na altura do Peru, voltada ao Pacífico. E esse romance Nostromo conta a história de personagens que vivem nessa república imaginária que o Conrad imagina, mas que ele situa na América do Sul. E lá acontecem todos os tipos de desmandos, de violência, de arbitrariedade, enfim, de uma natureza rude e, ao mesmo tempo, de homens rudes que vivem nesse ambiente em relações marcadas realmente quase que pela impossibilidade da civilização, né? A forma como as coisas... Existe o capitalismo, existe a ganância pelo dinheiro, existe um certo desenvolvimento material, mas as relações que daí derivam são sempre relações muito nefastas. Então fica a sugestão nas férias, quem quiser, dá uma olhadinha nesse Conrad que escreve sobre a África e de repente tem um livro sobre a América do Sul, em que ele constrói uma imagem, uma projeção, eu vou chamar aqui para recuperar o título da aula, uma certa projeção imperial sobre essa América do Sul, né? Falando do centro, sobre esse lugar ainda desconhecido, ainda assustador, um lugar que gera desconfiança e que, no entanto, pode ser interessante para uma construção literária. Então, os elementos que o Conrad reúne aqui no Nostromo. Uma segunda chave que eu quero aqui rapidamente apresentar, para que vocês pensem sobre esse tema, é a chave da chamada Revue de Deux Mondes. Eu já falei dessa revista aqui, eu tenho artigos publicados sobre essa revista, fiz uma pesquisa sobre ela e a professora Maria Lígia Prado também fizemos esse trabalho juntas, quando tínhamos um projeto temático da FAPESP. E a Revue de Deux Mondes era uma revista muito prestigiada na França do século XIX. Muito prestigiada. O nome dela significa a Revista dos Dois Mundos. E o que eram os dois mundos? O mundo europeu era um mundo e o resto era o outro mundo. E a Revue de Deux Mondes pretendia realmente, quando ela foi criada no ano de 1829, ela pretendia aproximar a França desse outro mundo. Esse outro mundo longínquo, pobre, bárbaro. Por que aproximar a França desse outro mundo? Por várias razões. A primeira delas, por, claro, um desejo de mapear, conhecer e se colocar nesse outro mundo, tirar proveito disso, tanto em termos de investimentos econômicos, como também em termos de afirmar uma certa soberania francesa como referência para o mundo todo. Então, as ideias ilustradas francesas foram muito divulgadas pela Revue de Deux Mondes para que servissem realmente de matriz para as jovens repúblicas na América Latina. Isso era dito com todas as letras, né? A França lutando pela sua hegemonia. Não é que todo mundo escolhia a França como modelo e ponto final. Claro, havia esse movimento de admiração pela França, mas também havia um investimento grande da França para conquistar esse lugar. E a Revue de Deux Mondes é um exemplo disso. Por outro lado, claro que escrever sobre esse outro mundo no século XIX era objeto de interesse do grande público. Era algo que fazia parte do espírito de curiosidade, da inquietação que movia muitos europeus nesse século XIX. A literatura de viagem era escrita para o grande público. Muita gente se interessava em conhecer o que são os grandes rios da Amazônia, né? Qual é a nascente do Nilo na África, né? E aí temos o Richard Burton. É uma literatura que realmente prospera no século XIX porque havia, como diz a Mary Louise Pratt no texto, no livro que vocês leram para hoje, ela diz isso não no capítulo que vocês leram, numa outra parte do livro. Essa Europa do século XIX é uma Europa que nutre uma consciência
planetária. Uma consciência planetária. Ou seja, é uma Europa que quer conhecer o globo terrestre, mapear, localizar, ter informações sobre a natureza, sobre os hábitos, sobre a cultura, sobre os rios, as montanhas. Esse território precisa ser todo visitado, explorado, tanto por aventura e pura inquietação, como também por projetos políticos e projetos econômicos. As coisas caminhavam juntas. E a Revue de Le Monde, para chegar onde eu quero chegar, foi uma revista que realmente fomentou muito dessa consciência planetária, fazendo circular na Europa e também no outro mundo informações sobre os rincões do globo terrestre. Na América Latina se lia a Revue de Le Monde. Então, os nossos homens de letras se informavam muitas vezes sobre o seu próprio país através da revue. E esse movimento é muito interessante, porque é um movimento que também nos leva ao problema central dessa aula, que é o de como essas projeções imperiais, que eram carregadas de perspectivas sobre a barbárie dos índios na Argentina, sobre a condição do México, que exigia, sim, uma intervenção francesa, que exigia, sim, a vinda de um imperador Habsburgo, ou seja, perspectivas dessa natureza sobre a América e que, ao mesmo tempo, eram lidas e eram digeridas pelos homens de letras locais. E o texto da Mary Louise Pratt nos leva a essa discussão. A questão é o que eles faziam com isso. Essa relação é muito tensa e muito criativa, né? Por um lado, são coisas que ficam e que são absorvidas. Por outro lado, elas também provocam reações, reelaborações, críticas, discordâncias. E isso pode ser apreendido em textos escritos por latino-americanos com base na revue, comentando, usando os artigos da revue para se colocar, tá? Então, essa é uma segunda chave que eu quero deixar aqui como provocação simplesmente para vocês. E a terceira, também fruto de uma pesquisa que eu fiz, está publicada num livro que saiu na Espanha, e que é um artigo em que eu fui analisar a obra do Júlio Verne. Alguém aqui já leu romances do Júlio Verne? Júlio Verne é expressão da tal consciência planetária, não é verdade? Ele situa os seus romances nos rincões do mundo, com aventuras extraordinárias que um leitor de antigamente e alguns leitores contemporâneos, né, não conseguem interromper, porque são aventuras que realmente prendem a atenção, e, ao mesmo tempo, aventuras que vêm acompanhadas de muita informação sobre o território, de muita informação sobre o cenário em que elas se passam. Então, o Oriente, a África e em um livro dele chamado La Jangada, o título é realmente em espanhol, publicado na França com esse título em espanhol. Então, Júlio Verne, nesse romance que faz parte das Viagens Extraordinárias, que é a coleção de romances do Júlio Verne, mas é um volume menos conhecido dessa coleção. Esse livro, La Jangada, se passa na Amazônia peruana e na Amazônia brasileira. É uma história de uma jangada que viaja subindo o rio e que passa do Peru para o Brasil.